Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar o nosso estudo da noite pedindo o amparo de Jesus para os nossos corações e a inspiração do mais alto para o nosso entendimento. Quando nós adentramos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós encontramos lá as passagens do Sermão do Monte. E nesse sermão, Jesus coloca uma série de ações que devem nortear a vida do espírito, enquanto encarnado e enquanto desencarnado. Porque nós não devemos esquecer nunca de que Jesus, nas suas passagens, jamais falou para corpos, mas sempre falava para o espírito imortal. E depois de Jesus falar sobre a necessidade de nós amarmos aos inimigos, de sermos brandos, de sermos pacíficos, de buscarmos a justiça e todas as demais questões que ali são expostas, nós encontramos nos versículos 19 e 20, Jesus dizendo o seguinte: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por isso eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aqui nos cabem algumas reflexões. Quando Jesus fala de reino dos céus, nós ainda acreditamos que Jesus coloca uma condição que nós encontramos tão somente no pós-vida. Encontrada a morte do corpo físico, ao passarmos e retornarmos novamente ao plano espiritual, porque entendemos ainda céu como sendo um local circunscrito, colocado em algum ponto no espaço, em algum ponto acima das nuvens, na vida espiritual, e o reino dos céus não é isso. Aquilo que coloca Jesus como sendo o reino dos céus é uma condição íntima do ser humano, é uma condição íntima do espírito imortal. E ele tem a oportunidade de nos afirmar que se alguém nos disser que o reino dos céus está aqui ou ali, que vem amanhã ou depois com essa ou aquela forma, que nós não devemos acreditar, porque o reino dos céus não vem com aparências exteriores. O reino dos céus está aqui e agora, nesse instante, dentro de cada um de nós. É uma condição de busca do ser por si mesmo. É uma condição de busca do ser pelo entendimento daquilo que é essencial no ser. E nos coloca que, uma vez encontrada essa condição, a lei de afinidade, a lei de sintonia, nos coloca forçosamente junto daqueles que partilham deste mesmo sentimento, dessas mesmas descobertas, dessas mesmas aquisições. Natural, portanto, que aqueles que acabam por encontrar essa condição íntima, essa condição de autodescobrimento, possam desfrutar da companhia uns dos outros, mas não de uma forma de observação, não de uma forma de descanso, não através de uma forma de adoração inútil, como nós temos acreditado por algum tempo. Acreditamos que a condição de reino dos céus nos colocará em determinado instante na contemplação eterna e infinita, observando os anjos arpistas e alheios a todo e qualquer processo de sofrimento naqueles que ficaram pelo caminho da evolução. Jesus nos coloca que a condição para o reino dos céus, que está dentro de nós mesmos, é a condição de ação. E coloca assim que a condição dessa ação revela-se nas nossas vontades, nos nossos trabalhos, nas nossas ocupações, nos nossos sentimentos,
acima de tudo, na nossa forma de agir, na nossa forma de viver. Por isso nos coloca da necessidade de sermos pacíficos, de sermos pacificadores, de perdoarmos aquele que nos ofende, de pagarmos o mal com o bem, porque estes são atributos do espírito imortal. São as aquisições da alma que descobre-se a si mesma e encontra-se em plenitude. E coloca que estas questões são as questões que caracterizam a verdadeira justiça. E aí nos surge um outro ponto de interrogação, um outro ponto de investigação, o que vem a ser, afinal de contas, a justiça. Nós temos entendido que justiça seja uma forma de premiação ou uma forma de punição. Mas Jesus acaba colocando um conceito bastante diverso e nos coloca também como uma condição da alma imortal, uma condição de aquisição de atributos infinitos, de atributos eternos, de atributos que nos são essenciais. E Emmanuel, fazendo uma análise desse texto, nos vai colocar no Reformador de maio de 1862, esse texto: por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E coloca Emmanuel: diante da justiça, escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou a aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Assim, ainda, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem limites, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na chegada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Reformador, maio de 1962. Esse texto, também publicado no livro Palavras de Vida Eterna, nos fala de uma condição que até então nós não havíamos percebido, mas que com Jesus nós passamos a perceber por um outro ângulo, um ângulo diferente. Diante de nós, sempre nos parece que a justiça esteja no retribuir da mesma forma, no pagar com a mesma moeda. E a justiça, assim, passa a ser um instrumento de equivalência. E nós encontramos isso mesmo quando Moisés acaba por atribuir o aspecto da justiça, dizendo olho por olho, dente por dente.
E não entendemos que até então, quando Moisés chega para legislar, havia um conceito bastante diferente de justiça. O conceito anterior a Moisés dizia que se alguém rouba algo de minha propriedade, eu, como aquele que foi lesado, tenho o direito de ir até a propriedade do outro e saquear-lhe, queimar-lhe a propriedade, matar-lhe os animais, a família, escravizar filhos, esposa, num contexto de que justiça tinha a mesma conotação de vingança. Moisés então chega e coloca um limite àquele povo acostumado àquelas barbáries, dizendo que a partir daquele momento a justiça seria equivalente, olho por olho, dente por dente. E embora Moisés tivesse colocado isso muito antes de Jesus, nós ainda trazemos conosco esse conceito. Mas o conceito de Jesus é bastante diferente no sentido do entendimento de justiça. Jesus coloca novamente que justiça é possibilidade de reajuste. E encontramos isso em uma passagem muito interessante contida no livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, quando Humberto de Campos retrata aquele encontro entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus diz que não é possível a ninguém encontrar o reino dos céus, íntimo, interior, sem nascer de novo. E explica que o reino dos céus é um atributo do nosso processo de evolução. Que embora nós precisemos nascer muitas vezes na carne, que ele retrata como sendo matéria, coloca a diferenciação de que aquilo que é matéria mais que o espírito é espírito. O espírito é como o vento, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, colocando assim que o espírito tem a sua própria história e que, embora nós convivamos com todos os espíritos encarnados conosco nas roupagens da reencarnação da vida física, nós não podemos saber a história daqueles que conosco convivem, na figura de amigos ou daquelas pessoas mais difíceis a nos cercarem. E coloca isso com relação a nós mesmos também. E depois de ter explicado todo esse contexto a Nicodemos, eis que no convívio com os discípulos, Tiago lhe lança o problema, dizendo que o mecanismo da justiça na lei da reencarnação parece bastante difícil de ser compreendido. Ele diz: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E Jesus volta novamente e diz: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás,
do não cobiçarás está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar ao Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizam a justiça como edifício do mais alto idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre multidão de pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que, onde existe um assassino, haverá, mais tarde, um homem que necessita ser assassinado. Com a lei de amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. E assim, com Jesus, mudamos totalmente o conceito de justiça. Não mais um conceito de equidade, mas um conceito de necessidade. Porque nós comumente temos dito que nós sempre recebemos aquilo que merecemos. Mas a espiritualidade tem nos dito que muitos de nós ainda não temos o merecimento necessário para receber algumas das bênçãos que nos cercam, que nos cobrem, que nos facilitam as existências. Porque além dos merecimentos, existem sempre as necessidades. E nós recordamos desse mecanismo de justiça colocado por Jesus, quando o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, referindo-se à relação de Deus para conosco, diz: pois dentre vós, qual dará ao filho que pede o pão uma pedra, ou àquele que pede um peixe uma serpente? Se vós, que sois maus e imprudentes, agis com bondade para com vossos filhos, quanto mais o fará o vosso Pai, que conhece as vossas necessidades. O mecanismo de justiça divina é sempre um mecanismo de atender às nossas necessidades. Não existe nesse mecanismo algo de punição ou de vingança, porque muitas vezes nós colocamos que as provações, as dificuldades que nós passamos nas nossas existências são resultados das nossas ofensas a Deus. Mas será de nos perguntarmos: Deus ao acaso se ofende? Quando nós adentramos ao estudo de O Livro dos Espíritos, e nas primeiras questões Allan Kardec vai tratar da natureza de Deus, dizendo que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, e colocando os atributos. Entre esses atributos, nós encontramos que Deus é imutável. Entendemos dessa forma que Deus não pode mudar as suas percepções, não pode mudar a sua relação para conosco, de que Deus não pode, em um determinado instante, compreendermos, e de um determinado instante para o outro, agir como alguém que não compreende, impulsionado por paixões.
Deus é imutável. Isso quer dizer que o amor de Deus é sempre constante e nunca muda. E nesse contexto, entendemos que a imutabilidade de Deus é que permite que nós possamos receber em todos os instantes da nossa existência espiritual aquilo que nós necessitamos. Os nossos processos de dificuldade, os nossos processos de dor, não são respostas vingativas da divindade às nossas ações equivocadas. São sim respostas que possibilitam a autoeducação e a regeneração para todos nós dentro dos nossos processos evolutivos. Porque, como disse Jesus, acima da lei de Talião existe a lei de amor. Entendemos assim que justiça, segundo Jesus, é misericórdia. E seria interessante, então, que nós percebêssemos bem o contexto de Jesus quando afirma: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder as questões na defesa daquilo que nos interessa de modo mais imediato, esquecendo daquilo que nos interessa de modo infinito e eterno, nós não poderemos realmente adentrar esse reino que está dentro de nós mesmos. Nós convidamos a todos à leitura do texto e ao estudo do texto para que nós possamos buscar as nossas compreensões e o entendimento daquilo que Jesus nos coloca a tantos aspectos que nos são necessários e que nos são difíceis de entender. Que a paz de Jesus esteja sempre nos nossos corações. Que assim seja.